Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que seria útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou uma doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado e os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo e todavia nenhum deles é sensitivo. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto e que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Amém, irmãos? Vamos lembrar que quem inspirou Paulo a escrever o texto foi Deus. Quero ver se vocês pegaram mesmo. Quem inspirou Paulo a escrever o texto foi Deus. Vamos lá. Devemos buscar os dons espirituais com sabedoria, com zelo. Que quando recebemos uns exemplar com dom de línguas, quando a gente é batizado pelo Espírito Santo, a gente fala em línguas, certo? Não somente a gente deve buscar o dom de línguas, mas sim o que a igreja necessita. E buscar outros dons para contribuir também para a igreja. E a palavra nos ensina que, além de falar em línguas, devemos também buscar a interpretação, porque falar em línguas sem interpretação não edifica a igreja, mas sim a você mesmo. Quando a gente fala em línguas sem a interpretação, o dom de profecia é maior do que o dom de línguas. Devemos fazer a vontade de Deus, alinhar as nossas orações com as vontades de Deus, sempre a servir o próximo. E quando falarmos em línguas ou trazer para uma profecia, que seja em ordem. Se falarmos todos ao mesmo tempo, em voz alta, a igreja não será edificada e irá ser a pessoa. Muitas das vezes, por impulso ou emoção, podemos acabar falando em línguas e sem o discernimento de Deus para aquele momento. E por isso precisamos buscar a Deus, para que não possamos perder o verdadeiro foco de edificação da igreja. E Paulo nos ensina a buscar os dons espirituais com um propósito maior, em edificar a igreja. E os dons têm ordem e paz. Mas isso não significa que a gente não pode dar glória alto, que a gente não pode dar pelo pé. E como já está escrito na Bíblia, temos que glorificar todas as coisas que a gente faz para Deus, sempre glorificando. Pode passar em luta, em guerra, temos que glorificar a Deus. Você pode ter tentação, temos que glorificar a Deus, temos que orar e vigiar. E que Deus nos ajude a ser uma igreja que vive e pratique os dons espirituais com zelo, com sabedoria, com paz e honra. Sou Adba, sou feliz.